Olá para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o prazer de começar mais um Módulo Cast, hoje recebendo duas pessoas muito importantes aqui na cidade para o progresso do município, que é o Elber Borges e o Marcelo Borges. E a gente tem o prazer, a partir de agora, de contar um pouco da história do Grupo Farmácia Nacional. E aí eu começo com o Marcelo, está aqui do meu lado direito. Marcelo, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Módulo Cast. Obrigado, Leide, né? Obrigado a você que está nos ouvindo aí. E para nós é um prazer muito grande, né? Estar aqui para contar um pouquinho da história, da nossa história, da história da Farmácia Nacional. Elber Borges, né? Um prazer recebê-lo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas. Vocês estão usando aí parte do tempo de vocês para vir aqui prestar, eu digo assim, esse serviço à comunidade, porque eu tenho certeza que a história de vocês vai inspirar muitas outras pessoas. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí, Leite, e a Módulo FM pelo convite. Esse é meu prazer estar aqui para compartilhar com vocês essa pequena trajetória que a gente desenhou ao longo desses anos, né, até o presente momento. E agradecer também aos ouvintes que nos estão aí prestigiando também. Eu sei que vocês estão aqui também representando os demais irmãos que não vieram para a entrevista, vocês vão falar em nome deles. Mas eu queria, Marcelo, que você contasse assim lá no início, como é que surgiu a primeira farmácia nacional? Já alguém da família era mais ligado nessa área de farmácia? Como é que foi assim o surgimento do negócio? Inicialmente, né, Leide? Ainda bem que vieram só dois, né? Porque se viessem os demais, tinha que colocar... Vocês são quantos? Era uma arquibancada. Somos seis irmãos, né? Todos trabalham juntos, só o doutor Júlio, que é o cardiologista, né? Isso, é o mais novo, né? Então ele quis seguir outros caminhos, né? Tomou água mais limpa. Isso, né? Mais ligada à saúde, né? Que é o mais importante. Leide, é uma história que já... Aí há mais de 36 anos, né? O ano que vem são 37. Iniciou-se lá no dia 25 de agosto de 1986. Essa história, ela se dá bem antes, né? Quando os meus irmãos, não vou falar mais velho, né? Mas os mais experientes, iniciaram trabalhando em drogarias na cidade de Patrocínio. Já o Elber e o Juarez não trabalhavam nesse ramo, porém somente o Giovanni e o Rony, que trabalhavam em drogaria, né? Então, ambos aí se uniram através de uma ideia, de um empurrão do meu pai e da minha mãe, que nos confiaram uma missão. Vale lembrar que juntaram lá suas economias, né? E, apesar de pouco estudo, enxergaram lá na frente, uma vez que, naquela época, agosto de 1986, antes ali, instabilidade política... Momento de transição política no Brasil, Isso, né? Transição, instabilidade de moeda, alta inflação. E ali enxergaram que a gente poderia ter um futuro melhor e... tiveram essa visão de nos auxiliar, né, aí com as suas economias para empreender um negócio. E em cima disso, né, devido à experiência, nos foi dado algumas sugestões, né, porque um mexia com venda de arma, Elber. Eu, particularmente, naquela época que nós iríamos começar esse projeto, eu trabalhei em calçados durante uns 7 anos anteriormente, né? Você começou a trabalhar muito novo, né? Sim, 7 anos. Dois, né? 7 anos. Em torno de 7 anos de idade. E aí, posteriormente, eu fui trabalhar com um grupo lá da Casa Tuniquinho, trabalhei lá um longo período, né? E naquela época, eu até gosto de falar muito isso, porque, assim, foi uma experiência. Ou eu juntava-se ao grupo, no Grupo Farmácia Nacional, ou eu ia desenvolver outras atividades, porque naquela época eu tinha um concurso de banco, eu fui selecionado para trabalhar em um banco e numa empresa multinacional naquela época. E aí eu falei assim, não, vamos parar tudo, vamos começar empreendendo na nossa cidade primeiro, vamos juntar a família e vamos trabalhar unidos. Porque desde criação, Leite, meu pai, ele foi sempre assim, olha, o que é de um é de todos.
ninguém é melhor que ninguém. Então juntou aquele grupo, né? Nossos pais confiaram naquele empreendimento, lançou a semente, falou assim, olha, agora vocês tocam. E aí começou. Aí eu saí do meu emprego, que eu estava trabalhando lá no grupo do Tuniquinho, né? Sr. Geraldo, né? Lá, eu trabalhei um tempo com o Sr. Geraldo, trabalhei um tempo lá com o Sr. João, né? Ambos já falecidos, foram grandes professores, e eu me lembro que naquela época ele até me estimulou muito. Elber, agora o sonho é seu, corre. Você compartilhou, compartilhou a sua ideia? Sim, nós compartilhamos, compartilhei a ideia com ambos, né? O Sr. Geraldo também era muito empreendedor, né? O João já era mais reservado, né? O Sr. Geraldo é muito empreendedor, e daí partiu, né? E aí nós começamos. Eu não tinha experiência alguma com farmácia. Mas tinha de comércio. Tinha de comércio. De venda, que é uma super escola. É uma super escola. E aí, na época que nós abrimos, eu me lembro o seguinte, porque tanto o Giovanni quanto o Rony, ambos conheciam de medicamentos. E aí eu falei assim, para onde que eu vou nessa área aqui agora? Aí eu fui para a rua. Eu fui fazer entrega. Sério? Eu comecei aí, fazendo entrega. Balcão, falei, você espera um pouquinho. Falei, nossa, meus irmãos, não, você espera um pouquinho. Aí fui aprendendo, lendo, estudando. Eu sou muito curioso, né? E aí começamos, né? 1 funcionário, 2 funcionários. Começamos ali na Governador Valadares, né? 936. Antiga Floril. Foi uma escola. Nossa. Eu lembro. Antiga Floril. Eu lembro. Foi uma escola. Mas agora, Elber, você sofreu para tomar essa decisão, assim, porque você estava aprovado num concurso público e tinha uma proposta de uma multinacional, pelo que você falou. Sim. Porque toda decisão, assim, até você chegar nela, tem um processo. Você sofreu ou não? Foi um alívio para você? Não, assim, eu batalhei muito, porque não tinha projeto anteriormente, né? Uns 2, 3 meses antes, a gente não tinha mais ou menos, vamos montar, mas quando? Né? Quando montar? Não tinha já um projeto definido, então eu falei assim, olha, eu vou... Isso foram oportunidades, né? Tanto na multinacional quanto o concurso do banco, foram oportunidades. Eu estudei muito, passei por todos os processos, mas aí eu, né, tendo em vista a montagem de um projeto para patrocínio e para nós, enquanto família, eu falei, não, eu vou ficar com a família. Para mim não foi assim vamos dizer assim, eu não sofri. Entendi. Né? Foi bem tranquilo. Eu fui bem tranquilo, né? Confiante, porque naquela época nós fomos, se não me engano, a 13ª empresa no ramo farmacêutico a abrir aqui em Patrocínio. E hoje existe, sei lá, 80, não sei quantas. Né? O Marcelo talvez pode passar essa informação melhor. Ou seja, a gente, de certa forma... a gente criou aí uma escola, vamos dizer assim, né? Uma escola assim, de conhecimento, porque outras pessoas, né, tendo em vista que, não, o pessoal da Nacional e tal, vamos também mexer nesse ramo. Por exemplo, nós temos vários farmacêuticos hoje que entraram na farmácia, às vezes numa entrega, às vezes limpando medicamento, que hoje são farmacêuticos, o espelho. Eu fico muito feliz com isso. Você está emocionado. Sim. Eu fico imagina. Várias imagens vieram à sua cabeça. Sim. De colaboradores. Marcelo está reflexivo, está ali pensativo, muitas coisas passaram pela sua cabeça também, mas eu queria voltar. Eu queria voltar na questão dos pais, porque ele falou com tanto carinho dos pais, e você com certeza tem algo a falar dos pais também. Com certeza, né? Então foi essa confiança aí que nos motivou, né? E uma coisa que eles chegaram e falaram, olha, tem essas economias aqui, tá aqui para vocês, então vocês vão montar um negócio, mas igual o Elber comentou, é para todos vocês. Lembrando que o Marcelo e o Julinho ainda não tem condição. Vírgula, né? Porque era começar a trabalhar cedo e aí... Mas vocês eram crianças também, né? Éramos crianças. Eles um pouco mais experientes, mas também começaram a trabalhar com 7 anos, né? O Julinho tinha uns 8 anos, eu tinha de 10 para 11 anos. Né? Mas eu já trabalhava, antes disso, eu trabalhava no cinema. Um antigo cinema. Sério? O que você fazia no cinema? Coisa de boy, né?
Fazia a parte de rua, essas coisas? Naquela época a gente tinha o jornal impresso, então tinha programação quinzenal, aí eu levava para as gráficas para imprimir no jornal. E também distribuía aquele... Isso não é, eu acredito, não é da sua época não, mas distribuía o folhetim. Distribuía o folhetim de casa em casa, panfletava casa, comércio, porque tinha de programação dos filmes, né? Então era num panfletinho. Então fazia isso. E logo depois aí a gente abriu essa primeira unidade, lá na Governador Valadares, 936, com a Marechal Floriano. Ele é clássico, né? É onde surgiu tudo, né? Justamente. Que posteriormente em 92, a gente passou para o cômodo em frente. Mas enfim. E aí essa história foi tomando corpo, a gente sempre trabalhou junto. E aí a gente tocou a empresa adiante, né? Visto que depois o Elber, né? Ele também cuidava da época do dinheiro, das contas também, né? E aí eu e o Julinho, a gente ficava mais nas entregas, né? Andava a cidade aí de bicicleta, bons tempos. E logo em seguida também, aí pela dificuldade de ter farmacêutico, né? Uma história que o Elber também vai contar. O Elber foi, aspas, né? Intimado a fazer faculdade de farmácia. E passou um tempo, eu segui o caminho dele. Né? Vocês dois são farmacêuticos? Nós dois somos farmacêuticos, né? E nessa história vem ganhando corpo a cada ano, né? Novos e novos desafios. E a gente está cada vez mais aí, sempre entusiasmado com as oportunidades. Só para quem está nos vendo e ouvindo agora, pincelar, são 36 anos e já são quantas unidades? Aqui em Patrocínio e fora? Olha, hoje a gente está presente em 14 cidades, né? Nós somos... Tudo em Minas Gerais? Tudo. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. A gente pega Conceição das Alagoas, Uberaba... Unaí? Araxá, Monte Carmelo, Patrocínio, Serra, São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Coromandel, João Pinheiro, Paracatu, Guimarães, Unaí e agora... Tô chutando aqui assim, né? Não, Guimarães ainda não. E tá pertinho logo, também, logo, né? A gente nos próximos, no máximo 2 meses aí, a gente está abrindo também em Ibiá, né? Hoje totaliza, com lojas abertas, totalizam 38 lojas. Então foi mais que uma por ano, então, foi. 36, fazer uma comparação, se for analisar, né? Dessa forma, sim, né? Hoje são 38 lojas em 14 municípios. Até o final do ano serão 40 lojas em 15 municípios. Que responsabilidade. Vocês imaginavam isso lá atrás, assim? Ou a ideia sempre foi, vamos ganhar no mercado de patrocínio? Ou desde o princípio vocês já pensavam que vocês iam para outras cidades também? Como é que foi isso foi formatado no planejamento de vocês? Leite, a Marcela até não comentou, mas hoje são mais de 800 colaboradores, né, Marcela? Isso, 800 colaboradores. Diretos, né? Diretos. Vocês são os maiores empregadores aqui, então. Um 12, né? Acho que é talvez um 12. Esteja entre os... Olha, sobre essa dimensão, assim, as coisas começam a acontecer, né? Começam a acontecer. Tem mercado? Tem um mercado. A indústria farmacêutica, por exemplo, existe assim uma vontade, um projeto de você ser presente naquela comunidade, né? Tem campo. Então aí a gente faz um projeto, estuda aquele projeto e aí começa. Mas no início nós entramos primeiro, foi a primeira farmácia que nós saímos de patrocínio, né? Tinha algumas aqui, mas foi Patos de Minas, né? Que o Marcelo lembra muito bem, que é a farmácia Canaã. A farmácia Canaã, quando nós adquirimos a administração dela, ela já tinha em torno de 45 anos de existência dentro de Patos de Minas, se não me engano essa memória. Isso. Né? Eram 2 senhores muito conhecidos também, né? Pessoa mais de idade, nós adquirimos a empresa e de lá foram outras, partindo para outros projetos. Mas hoje o mercado farmacêutico, ele é muito dinâmico, né? A gente entende o seguinte, que você tem que estar presente. E ao mesmo tempo que você está presente, você está levando emprego para alguém. Né? Emprego, levando a marca, né? Levando o nosso trabalho, procurando fazer melhor, né? Do que a gente pode dar, porque
A empresa, assim, você não está em todo momento na empresa. Então, hoje a gente tem equipes, né? Tem setores que... Só formando gente. Vão formando gente. Então, assim, isso aí foi assim, uma consequência do próprio mercado. Só para complementar, né? Juntou a nossa vontade, igual o Elber comentou, do nosso desejo de crescer, né? Experimentamos ir para fora, gostamos, né? Então, ou seja, foi a nossa vontade de crescer aliado ao mercado, porque é o mercado que dita isso, né? A necessidade. Então, hoje, todo o crescimento nosso, toda nova abertura de loja, né, Elber? Ela é muito bem estruturada, tem todo um plano de negócio. Tem um plano de negócio, tem um planejamento. Tem todo um estudo por trás para depois tomar as decisões, porque hoje o mercado farmacêutico, devido à sua dinâmica, de toda a sua efervescência, porque ele é muito forte, né? Então, ele é contagiante, então ele te exige acertar mais do que errar. Então, ele não te permite você errar, né? Então, um erro ali, você pode colocar muita coisa a perder. Você compromete o negócio. Você compromete o negócio. Então, hoje é um mercado profissional, é um mercado que exige muito da estrutura de retaguarda, da estrutura de administrativo, que aí engloba todo o departamento, todos os departamentos, desde a logística para chegar ao produto até... como, né, a parte de treinamento, a parte de contratação. Então, é todo um conjunto, é uma engrenagem na realidade. Eu ainda vou voltar na questão dos pais de vocês, que eu achei muito bacana, e vocês dois falaram com tanta serenidade, que os pais disseram, olha, é de todo mundo, né, os irmãos, então assim, o negócio é de todo mundo, vai atender todo mundo. Quando vocês foram criar missão e valores da empresa, isso teve alguma fonte inspiradora para vocês criarem? Porque eu vi que você bateu muito na questão de gerar trabalho, gerar emprego. Isso é muito nobre, isso é muito necessário. Teve alguma interferência ou não? Isso é mais no negócio de vocês, irmãos, negócio familiar, mas interferiu na missão e valor da empresa também? Sim, é o nosso compromisso, né, Leide? Assim, a pergunta teve o incentivo dos meus pais, né? Eles nos incentivaram muito. Isso transferiu para a gente valores, né? Do que foi a criação deles, né? E aí o que a gente tenta, quando você cria missão, valores, né? Até o Marcelo pode até falar melhor sobre a missão e os valores, mas assim, interfere assim, no sentido de você motivar, inspirar, sabe? Mas interfere no sentido dessa motivação. Está passando alguma coisa na sua cabeça? Eu quero colocar o seguinte, todo empreendimento que você faz, eu falo muito isso, todo empreendimento que você faz, independente de qual seja, se você não tiver motivação, se você for lá para o trabalho, nossa, eu tenho que ir trabalhar. Não vá. Não vá. Você tem que ter alguma coisa por trás. O que é? Motivação. Se você não estiver motivado, eu costumo falar algum treinamento lá para o pessoal da farmácia o seguinte, porque eu trabalho no ramo da manipulação. Não aceita erros. Aí eu pergunto assim, você namora mais ou menos? Você mais ou menos? Você mais ou menos? Não, aqui também é a mesma coisa, que não aceita nada mais ou menos. Então, quando eu saio de casa, mais ou menos, hoje eu vou trabalhar mais ou menos... essa palavra não pode existir. Então você tem que ter motivação e tem que gostar. Se você não gostar, não faça. Eu estou fazendo alguma coisa porque isso me traz dinheiro. Não, isso não vai te trazer, pode até trazer um benefício, mas você não vai estar feliz, né? Então eu coloco muito isso, assim, para as pessoas que eu converso, nas pessoas próximas. Você vive isso, eu né? vivo isso. O resultado vem da motivação, né? Aí você imagina, se um resultado é bom, é porque você teve motivação para trabalhar em cima. E gostar daquilo que você faz. Tanto é que isso reflete na missão e nos valores da empresa. Né? E vocês lembram? Missão e valores, lógico. Pode falar pra gente aqui? Nossa, está fresco na cabeça, né? Vai, pode falar.
A parte da missão, né, que é promover a saúde nas comunidades que a gente está atuando, com postura ética, né? E também a parte da visão dos valores, né? Primeiro é o respeito às pessoas, né? Respeito aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, fornecedores, prescritores, né? Responsabilidade socioambiental. E o mais importante que eu sempre coloco, paixão pelo que a gente faz, paixão pelo que faz, né? Porque se você não tiver paixão, não tiver esse amor, não tiver a motivação, você tá morto. Você não tá morto, não segue adiante, não, fica em casa. A questão da farmácia, você cria uma relação de confiança. Eu lembro da minha mãe, do meu pai, assim, ficar amigo. Vocês já foram os atendentes ali, já estiveram no balcão, tem amizades, assim, que vocês fizeram ao longo da vida, e que vocês até sentem saudade hoje, tá mais ali no balcão, conversando, porque quem gosta de comércio adora atender, né? Sim, uma vez eu tava brincando com um médico, ele me falou o seguinte, falei, durante a minha vida, eu como médico, eu tenho muita história para falar. Se eu tivesse escrito a primeira história lá atrás, eu tenho certeza que dava um livro muito grosso, de muitas páginas. Eu brinquei com ele, falei, eu também tenho. Porque, assim, você... assim, a cidade, quando nós abrimos em 1986, né, é assim, uma cidade menor, então é muita confiança. E ali você começa a criar vínculo. Às vezes você vai dentro da casa das pessoas. Às vezes as pessoas ligavam, o cafezinho tá pronto, vem cá tomar cafezinho. Eu falei, moxa, me chamando tomar café. Né? Eu ia. Olha, aproveita, traz esse remédio para mim que você toma café aqui. Então você começa a criar vínculos. Esse vínculo existe até hoje. Né? Às vezes eu conto algumas histórias, assim, mas é muito legal, sabe? Isso é muito gratificante, isso é reconhecimento. Tem alguma que te marcou muito assim? Você, Marcelo, você, Elber? Assim, uma história, assim... As histórias maiores, assim, as histórias que a gente pode estar falando, é tratamento. Né? Às vezes a pessoa vai e fala, nossa, eu já passei por isso, eu já moro na zona rural e tal, ou me ajuda, eu não tenho condição, você tem que ir no médico e tal. E aí a pessoa, você vai, ajuda, faz alguma coisa, né? Cria alguma coisa, às vezes não é nem medicamento, às vezes a pessoa vai para conversar. A gente já me aconteceu muito. Às vezes a pessoa chega lá para conversar, mas eu quero um medicamento, mas eu estou sentindo tão bem, acho que eu não vou querer medicamento não. Eu falei, mas que bom. Aí, sabe, isso que é a paixão, isso que é gostoso. Então, às vezes a pessoa que eu estava comentando com você, aí a pessoa, né, você faz algum tratamento, né, e aí a pessoa volta para te agradecer, Elber, foi ótimo, né? Eu tenho certeza que com os meus irmãos também aconteceram muito isso, porque às vezes a pessoa humilde, que não tinha condição, às vezes o acesso estava difícil, a parte médica, ou às vezes morava em fazenda, ou às vezes não tinha um plano, sabe? Mas isso acontece. Olha, nós enquanto farmacêutico, nós podemos, a gente tem um limite, né? De prescrição, de ajuda e tal. Passou desse limite, falei, olha, não, caso é médico, você tem que ir e tal. Mas assim, o mais importante, as pessoas ligam, Elber, obrigado. Isso para mim isso é gratificante. Pelo menos assim, a gente sente que o valor de você ter ajudado alguém, isso para mim é mais importante. Isso não tem preço, né? Não tem preço. É verdade. E assim, uma situação, por exemplo, a gente trabalha com... Eu específico sou responsável pela área de manipulação, né? E aí o que acontece? Outro dia uma pessoa me falou... Que é uma área relativamente nova, né? Assim, eu digo, tem uns 30 anos já a manipulação? Não, já tem 20? Mais. Tem mais já? Ah, tá. Manipulação tem mais. Hoje são em torno de 9 mil farmácias no Brasil, né? Mas a de manipulação de vocês aqui, ela já tem quantos anos? 26 anos. Gente, já tem esse tempo todo, né? O tempo passa, né? Eu achava que tinha menos. 26 anos, Mas ela, até essa história, depois eu posso comentar como começou essa história da manipulação. Mas aí outro dia uma pessoa me perguntou, falei, você já deve ter ajudado tanta gente aqui com esse remédio manipulado, né? Eu falei assim, olha, provavelmente sim. E a gente fica feliz por isso, né? Eu fico muito feliz.
tanto eu quanto a nossa equipe, não é eu propriamente dita, a empresa. Você está aqui representando, mas eu imagino que é uma a nossa alegria equipe, tem os farmacêuticos, tem o pessoal, os técnicos, fica, né, tudo isso. Então é gratificante o trabalho, é gratificante. E aí, Marcelo, tem alguma história assim que você lembra, que você... Não, assim, só é mais engraçado. Amizade, né? Você faz muita amizade. Não, pode contar uma engraçada, porque eu sei que você deve ter várias. Ai, gente. Não, mas assim, o Elber colocou muito bem, né? Eu acho que a maior satisfação das histórias que a gente tem é a alegria de estar ajudando as outras pessoas, né? De engraçado eu nunca esqueci. Você estava falando aqui, eu lembrei. Eu estava lembrando. Fui fazer entrega lá no asilo. Antigamente era asilo, né? Asilo São Vicente, se não me engano. É isso mesmo. Fui fazer a entrega lá, né? Aí, indo na bicicleta e tal, pedalando, ali na Arthur Botelho, tinha uns cachorros. Gente, mas os cachorros correram atrás de mim, mas me morderam. Fui parar lá no posto de saúde, né? Primeiro fiz as entregas lá. Você ainda foi, entregou o remédio depois de se cuidar. Tinha uma irmã lá que, há muitos anos atrás, me atendeu. Não, meu filho, vem cá, deixa eu te ajudar. Limpou e tal, né? Aí eu fui pro posto de saúde. Nessa aí foram 10 picadinhas, né? Aquelas injeções... Contra a raiva. Isso. E assim, várias outras, né? Tinha uma senhora também, essa é lá de Patos de Minas. Toda vez que ela ia na farmácia, uma senhora bem idosa, né? Ela chegava, mas me abraçava, me beijava, falava assim... Meu filho do céu, se eu fosse um pouquinho mais nova, eu não deixava você casar. Ela queria casar com você. Me abraçava e chegava, né? Falava assim, é o melhor que tem aqui dentro. Eu adoro esse menino, eu sou apaixonada com ele. A senhora tinha uns 70 anos, mais ou menos. Que gracinha. Mas era uma coisa, mas... Aí ela chegava lá toda bem arrumadinha, cheirosa, né? Aí levava um pão de queijo de vez em quando. Vem tomar café com você, Marcelo. Aí beijava um batom cor-de-rosa, ficava todo marcadinho ali. Marcelo, você é muito bem-humorado, né? Então, assim, são várias histórias, né? Essas aí são um pouco das engraçadas, mas, enfim, são muitas, né? Eu acredito que meus irmãos também têm muita coisa para contar. Sabe uma coisa que eu percebi aqui? Ele te inspira, né? Quando ele fala, eu vejo o jeito que você olha pra ele. Mas eu fui uma cópia dele, eu me espelhei muito nele, né? Tanto é que eu fui ser farmacêutico por causa dele. Ué. Então, assim, ele foi estudar, lógico, aí teve a parte que eu estava aprendendo a farmácia, mas eu estava pensando, estava tendenciando para uma outra área. Outra área, né? Aí ele foi fazer faculdade de farmácia, né? E aí a gente, aquela necessidade, eu falei assim, já que o Elber foi, se ele tá dando conta, eu acho que eu também dou conta. E onde vocês fizeram faculdade? Porque aí vocês tiveram que ficar um tempo fora de patrocínio. Foi, naquela época, foi 88, né, eu saí. Na realidade, eu cursei o 2º grau, acabei ficando por aqui, né? Sim. Fiquei parado e tal. Eu consegui entrar na faculdade em 90, né? Eu me formei em 96 na Escola de Farmácia, na EFOA, né? Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. Você morou em Alfenas, Eu morei em Alfenas, Antes disso, eu passei pela PUC de Campinas, em 90, eu consegui entrar lá. Depois, através do outro vestibular, eu consegui entrar na Federal, né? Tinha poucas farmácias de curso de farmácia em Minas, naquela época. Se não me engano, três faculdades, se não me engano. Hoje são várias, né? Era um curso integral, né, naquela época. Me formei em 96 e já com aquela intenção de ter o propósito. O que foi o propósito? Montar manipulação aqui em Patrocínio. Eu já saí com esse propósito daqui. Naquela época era muito difícil farmacêutico aqui na nossa região, né? E aí você tinha o problema da fiscalização, né? Tinha responsabilidade, era muito complicado naquela época. Aí por isso que nós resolvemos. Foi de livre, espontânea pressão. Quem vai? Não tem tu, vai tu mesmo. Não, ele foi escolhido porque é o seguinte. Dos mais velhos era o único que não tinha nada a ver com farmácia. Giovanni mais o Rony, né, eram os práticos, então já tinha toda aquela experiência. O Juarez já não queria saber de estudar. Oi, Juarez. Bateu o pé, não quis estudar, né? E veio estudar depois, lógico, né? Sim, eu falo assim por causa da descontração. A gente lá em casa... Com certeza ele estudou muito, a gente está aqui brincando. A gente tem
a gente tem essa liberdade. Então aí, diante dos fatos, né, Elber? Você foi sob pressão, eu fui já me espelhando nele. Sim. Né? Hoje lá a nossa antiga escola de farmácia e odontologia chama-se Unifal. Já se transformou numa potência de uma universidade com mais de 30 cursos. É uma referência. Aqui em Minas Gerais, não só em Minas como no Brasil, na época eram somente 3 faculdades federais de farmácia, hoje eu acho que tem umas 4, se não me engano, e umas outras particulares, né? Eu já fui em 94, né? Quando o Elber formou, eu consegui passar no vestibular. O Elber voltou e você foi, então. Nós moramos, inclusive, 2 anos juntos. Ah, tá. Né? O Elber formou em 96 e eu passei no vestibular em 96. Eu fiquei 2 anos fazendo cursinho, né? Porque eu já tinha um foco, né? Tinha um foco que queria fazer a faculdade de farmácia na faculdade onde ele estava, né? Então, fui com esse objetivo. Então, tanto é que eu me mudei para lá. Na época, os cursinhos eram muito direcionados. Então, por exemplo, Uberlândia era mais direcionado para a UFO. Determinada faculdade. Justamente. Né? Hoje já é muito mais dinâmico, então não tem nada disso mais. Mas naquela época, né, nos anos 90, funcionou dessa forma. Agora, vocês comentaram, numa parte da entrevista, a questão do grupo estar fortalecido e a concorrência chega, mas vocês são consolidados e trabalham juntos. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque a gente que é leigo, assim, consumidor, a gente olha, tem outras farmácias e tal, mas vocês continuam firmes, crescendo, oferecendo possibilidades para a gente consumidor, a questão do preço. Eu falo que eu sou cliente, eu compro o tempo todo e eu vejo, tem um preço bom. Assim, isso é tudo fruto de muito trabalho. A concorrência não assusta vocês? Ao longo dos anos, né, nós fomos assim, profissionalizando as áreas, né? Então, por exemplo, lá na empresa, só para chegar nesse que você colocou... Fica à vontade. Na empresa, assim, o Marcelo é responsável por uma área, eu sou responsável por outra área, o Juarez é responsável, o Giovana é responsável por outra área, o Rona é responsável por outra área. Então, com isso, antes a gente estava tudo dentro da loja, né? E com isso, o que? Nós fomos profissionalizando essas áreas. E isso, o horizonte abre, né? Você começa a enxergar mais longe, você começa a pensar melhor, né? Que o Marcelo colocou no início, tudo tem uma programação. A gente programa, a gente faz projeto, né? A gente sabe das concorrências, né? O concorrente, ele estimula a gente a fazer melhor, né? Isso que é a lição que a gente tem que levar. O meu concorrente, ele me estimula a fazer melhor. Por quê? Se você fazendo melhor, você vai ter mais credibilidade. E é isso que a gente busca, né? Hoje, né, as grandes empresas, né, do ramo farmacêutico estão tudo nas nossas cidades, nas cidades onde que a gente tem loja. A gente compete, né? O Giovanni, por exemplo, na área de comercial está ali para negociar, para né, buscar os melhores preços, conseguir o melhor preços, os melhores preços. Isso, né? É fundamental, né? É fundamental. Pra você levar, né, o produto ao consumidor. É fundamental. Para quê? Para a gente também levar preço competitivo no mercado. Senão a gente está fora, né? Então, a partir desse momento que os horizontes começaram a abrir, né? Cada um tomando conta de uma parte ali e tal, lógico, socorrendo o outro. Vocês conversam, né? Uns com os outros o tempo todo. E nada é feito sem o aval de todos. Né? Por isso acho que a gente dá muito certo, né? Tem, vamos dizer assim, né, Albert? respeito, tem um respeito, né? Se acontecer alguma coisa ali, não, mas fica ali. Saiu da porta para fora, é irmão, né? Profissional. Gente, e isso é muito interessante de ouvir, e claro que a gente vê que acontece na prática, porque a gente vive na mesma cidade, porque tem os desgastes também, né? Trabalhar com família tem os desgastes, mas vocês conseguem separar essas questões, né? Enquanto tá, por exemplo, né, eu tenho família, o Marcelo tem família, todo mundo tem família, né? E ali o nosso trabalho, nós respeitamos todas essas famílias, vamos dizer assim, a família do Marcelo e tal, mas assim, o profissionalismo tem que estar ali dentro no nosso trabalho. Só para colocar um negócio aqui que o Albert tá falando, você falou na parte de profissionalismo, só para a gente, né, dar um exemplo aqui. Somos 5 irmãos que tocam um negócio,
diretamente 5 irmãos que tocam o negócio. Teoricamente, terminar o expediente ali, você não queria nem saber, né? Cada um vai para sua casa, faz o que bem entender. Funciona assim também, né? Tem os estresses, tem tudo. Tudo isso acontece. Mas você já viu ainda irmão viajar com irmão de férias? Vocês viajam juntos, então? Viaja junto. Férias, vírgula, né, Elber? Tinha uns dias. Mas assim... 5 dias, 3 dias, 5 dias. Mas isso acontece, né? Às vezes reuni um final de semana na casa do meu pai e da minha mãe, certo? Não falando de negócio, mas tá todo mundo ali de cara boa. Ir para uma pescaria junto, né? Quando tem tempo, ir para uma praia junto. Isso acontece. Ou seja, se não desse certo, você acha que a gente tá vindo pescar? Nossa, de jeito viajar nenhum. A lazer junto? De jeito nenhum. Então, isso aí é fato, né? Isso quando sobra tempo. Né? Mas dá para encaixar, como ele falou. Não dá. Quem tem empresa, esse negócio de férias de 30 dias, quem tem empresa não... são 3, 4 dias, você emenda um feriado, alguma coisa? Eu tirei férias de 30 dias, sei lá, 1982, se não me engano. Depois são 15 dias, 10 dias. Não, nem 10 dias, talvez. Mas com 15 dias você já fica até com vontade de voltar, né? Nem dá, né? Tem jeito não, Nossa senhora, não tem jeito, né? Férias aí, 10, 15 dias. Leva um notebook pra você trabalhar onde você estiver. Tem uns e-mails que você não pode ficar sem retornar, né? Hoje é o WhatsApp, né, gente? O tempo todo você tem que retornar no WhatsApp, né? Pois é, eu até já peço, desculpa te interromper, pode falar. Eu quero perguntar, assim, para as pessoas que querem empreender. Porque existe uma coisa, uma mística em torno do empreender, que é uma coisa linda. A gente que gosta sabe que é assim mesmo, mas, por exemplo, para quem quer empreender, o que vocês falariam para essas pessoas? Inclusive pessoas que estão passando dificuldades agora nas suas empresas. Eu imagino que vocês passaram por vários momentos, mas o que vocês poderiam falar para essas pessoas que querem empreender? Porque a história de vocês é inspiradora e vocês são uma potência econômica. Então, quais são as observações, conselhos que vocês receberam ao longo da vida, assim, que foram... fundamentais para vocês? Eu posso falar alguma coisa, o Marcelo também pode me complementar, mas assim, a minha percepção de qualquer negócio, primeiro você tem que gostar daquilo que você faz. Gostar. E sonho. Eu sonho com isso. É trabalhar para isso. É trabalhar em busca desse sonho. Né? Agora, por exemplo, a empresa. Embora que a gente está dentro, mas a gente também investe. Investe em quê? Em consultorias, né? Treinamentos. Isso é rotina. Sai uma consultoria, entra outra. Né? Então, aliado ao sonho, aliado ao gostar, metas, você tem que traçar metas. Olha, porque a maioria das pessoas, às vezes, monta algum negócio e, assim, não tem um planejamento. Por exemplo, a gente vai abrir, lógico, o planejamento começa lá atrás. Quanto que eu vou gastar, o que eu vou vender, pontos, investimento em imóvel, aluguel e tudo isso. Formata. Vale a pena? Vamos. Então, assim, planejar. Sonho, vontade, planejamento, gostar daquilo que você faz e ter, quando, por exemplo, de repente eu não sei, ter alguém por trás para estar, uma consultoria, por exemplo, para estar te amparando, né, uma pessoa que tem um conhecimento a mais. E essas consultorias ajudam muito, né? Ajudam muito. Ajudam muito e elas veem os erros aonde que você não enxerga. Ou conserta alguma coisa que o caminho não está muito... Vamos alinhar. Né? Vamos ajustar. Hoje, semana que vem, por exemplo, nós temos uma consultoria de uma semana. E tem que ter humildade para perceber, né? Não pode ser cabeçudo, né? Não. Ou cabeçuda. E ser humilde, né? Nesse negócio. Porque você achar que um negócio você vai montar, que vai ganhar rios de dinheiro, não é por aí. Começa gotinhas, né? Até você conquistar uma piscina, o cliente. Um rio, um oceano. Assim, a empresa hoje é o nosso cliente. Sim. Né? O cliente. Sem a maior pérola que a gente tem dentro de uma empresa é ela que mantém toda essa estrutura. Chama-se cliente. Né? E eu até brinco com os meninos. Né?
Gente, cliente, o Marcelo fala muito isso, cliente entrou na loja, você tem que colocar um tapete para ele entrar. Por quê? Por que ele escolheu você, a empresa? E aí muitas vezes o colaborador às vezes não enxerga, não tem essa visão, mas a gente procura passar isso para eles, porque é ali que garante o meu, o dele, o nosso. É ele que nos paga, né? Nos paga. É verdade. Até complementando, né? Eu costumo falar muito que quando a pessoa procura médico, farmácia e o advogado, é porque a situação não tá boa, né? Você tá precisando de alguma coisa, né? E com tanta concorrente, com tanta farmácia aberta, e o cliente escolher uma loja da Farmácia Nacional, para nós é motivo de muita honra. Tanto é que as nossas cores são verde e vermelho, não é à toa. E toda loja nossa que a gente tem, que vai abrir, que toda loja, você vai encontrar um tapete vermelho. Porque, né, falo sempre, se ele então escolheu a nossa loja, vão receber esse cliente tapete vermelho, literalmente com um tapete vermelho na loja, né? Essa passagem eu lembro muito, quando a gente ia pegar voo, né? Na TAM. Tinha um tapete vermelho. Um dia eu perguntei por que era o tapete vermelho. Aí foi contar a história do comandante Rolim lá, que é justamente qual do cliente. Eu falei assim, ótima ideia, tá certo. O cliente tem que esticar tapete vermelho. Ele dava até flores também para os clientes, às vezes, né? E aí, receber esse cliente com tapete vermelho, se possível até bater palma e jogar confete. E ali, você começa a encantar o cliente desde o momento que ele entra. Receber o cliente, aí já entra toda a parte do atendimento, né? Atendimento não é só bom dia, boa tarde, né? Não, atendimento começa desde o cliente entrar na sua loja até quando ele sai. Ou seja, ele tem um trajeto ali. Então, se ele procurou uma loja da Farmácia Nacional, é porque ele anseia para que seja resolvido um problema. E nós, né, se ele escolheu a Farmácia Nacional, a gente se vê na obrigação de resolver esse problema. E sempre com um sorriso no rosto, sempre com responsabilidade, com postura ética, né, atendimento humanizado. Preço bom. Principalmente, né, gostar de pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Eu vi quando você ficou emocionado dos colaboradores que hoje são farmacêuticos, e você também. Na verdade, assim, tem o patrimônio, né? Tem o dinheiro, tem tudo, mas a gente fala, o negócio é pessoas, né? São os clientes, são vocês, seres humanos, os colaboradores, tudo, na verdade, é sobre pessoas, né? Não, e a gente está num segmento, Leide, que é o seguinte, se eu e meus irmãos, se a gente não passasse isso para nossa equipe, se a gente não gostasse de pessoas, a gente já tinha parado, tinha muito tempo. A gente não tinha chegado onde a gente está e muito menos aonde a gente vai querer chegar ainda. Sim. Então, se a gente está nesse segmento, é porque a gente gosta de pessoas. Certo? Eu ainda falo pro pessoal, gente, nós temos paixão pelo que faz, está lá nos nossos valores. Então, quando você vê gente, né? Recebe a pessoa bem, tratar o cliente como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho, porque é ele precisa naquele momento, o cliente, ele às vezes está até fragilizado. Então, às vezes, uma palavra, o bom atendimento, a pessoa vai sair dali bem melhor. Né? E detalhe, ele vai falar para outra pessoa. Fala. Né? Acima de tudo, é falar com as outras pessoas. É uma propaganda positiva. Né? Então, acima de tudo, gostar de gente. Né? Acima de tudo. O Elber bem disse no planejamento, né? Como ele bem disse, a nossa empresa, tudo que ela vai fazer, ela tem que ter um planejamento. O ano passado, ou foi esse ano, né, nós fizemos o planejamento para os próximos 5 anos e para o próximo ano, para o ano de 2022. Né? Então, a gente agora já começa o planejamento para 2023. Né? A gente já tem traçado para os próximos 5 anos, que foi feito a gente fez em 21, né? É o que ele fala das metas, né? O planejamento, o crescimento. Então, nesse planejamento, ele contempla tudo. Né? Quanto que a gente vai crescer, quantas lojas serão abertas, quanto vai ser investido, e isso é atualizado todo ano. Então, agora a gente começa já a fazer 2023, aí já pula para os próximos 5 anos. Então, é sempre uma atualização, né? É sempre ter o objetivo e ter foco naquele objetivo, né?
mas nunca esquecendo, acima de tudo, o respeito pelas pessoas. E quando se fala em concorrência, complementando também o que o Elber bem disse, a concorrência é o nosso gás, né? É também o nosso motivador, né? As mesmas oportunidades que eles estão enxergando, nós também estamos enxergando, né? Então, e ele sempre nos estimula, sempre procurar fazer o melhor, né? Sempre o melhor, não é igual, é fazer o melhor. Então, é sempre ter isso na cabeça, planejamento, o respeito, o foco, né? Eu ouvi uma vez de um administrador, uma dessas consultorias, que a gente tem que torcer para ter um concorrente e que ele seja bom, que ele seja ótimo, porque aí ele vai te motivar. Então, eu me lembrei, né, o que você estava falando. Que você fica sozinho, se acomoda, acha que tudo tá bom. Você para de crescer, né? Para de crescer. Você piora até. Você piora. Aí você começa a entregar serviço ruim, você começa a ser... Querer parar mais cedo. Fazer qualquer coisa, mais ou menos, que não entra na nossa mente, esse mais ou menos. Então, você relaxa, né, vamos dizer assim. Pensar que os outros é que precisa de você. Você não pode pensar isso. Eu costumo falar o seguinte, o cliente entrou aqui, você tem que resolver o problema dele. Não é você entregar para ele um problema maior do que ele chegou. Né? Procurar resolver. Olha, se não resolver aí, não dou conta e tal, mas assim, porque é muito ruim, porque você não sabe o que está passando com o cliente. Tem pessoa doente, sabe o que tá passando, chega fragilizado, às vezes é esposa, é filho, pai, mãe, você não sabe, você tem que tratar bem. Aí você atender uma pessoa, né, não dentro de um padrão de atendimento bom, olha, vai sair pior. Não, mas para que eu entrei aqui? Eu vou sair pior do que eu... E para reverter esse sentimento ruim caro, é custoso e a gente às vezes nem consegue, né? Sim, nem consegue. E aí... Eu, por exemplo, eu vou, nos lugares que eu frequento, eu olho muito essa questão. E eu já tive a oportunidade de falar. Olha, fulano, aquele cliente que entrou aqui, reveja o atendimento que você deu para ele. Eu falo. Você gosta de atender, né? Você gosta. Assim, eu gosto, eu relaciono, assim, mas hoje, assim, lá na farmácia, eu não atendo muito. Já atendi bastante. Sim, mas hoje você nem consegue, bastante, né? Inclusive para profissionais da área de saúde, olha, porque às vezes eu já cheguei para amigo meu, né, profissional da área de saúde, olha, seu paciente foi lá e falou que você nem olhou na cara dele. Nossa, isso é sério. Mesmo, né? Elber. Falei, pessoa lidando com saúde, isso é sério. Eu tô te ajudando. Senão ele vai mesmo, tá, beleza, ótimo, obrigado, tal. Eu tô falando isso como ser humano. Um ser humano. É construtivo, né? E assim, né? E assim a gente vai, né? Vamos tocando. Como diria a música da Elis Regina, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Vivendo Vocês vão inaugurar uma nova loja? Vamos. Que dia que é? Sábado, dia 15 de outubro, né? A partir das 9 horas. Convidar, né? Quem está nos ouvindo aí. Que sábado... Aqui na cidade já é qual unidade? A 9ª loja, né? 9ª loja. 9ª loja. E aproveitar que, além de muita oferta, né? Vai ter uma manhã maravilhosa, divertida, festiva com as crianças. Né? Então, leva seu filho. É dia do professor também, né? É mesmo, 15, é dia 15, dia do professor. Né? Professor. Né? Faz a promoção. Lógico, com certeza. Tem tempo ainda, Marcelo. Tem tempo. Né? Com a sua cabeça, né? Na manipulação também, tá? Porque... Então, assim, terão várias ações, né? Vai ter pipoca, algodão doce. Tapete vermelho. Tapete vermelho, pintura facial. Né? E onde vai ser a nova loja que você falou? Lá na Avenida JK, 2600. No bairro Belvedere? No Belvedere, anexo ao novo supermercado Bernardão. Também do bairro, né? Sim. E vamos ter também, né? No sábado, para os primeiros 100 clientes, vai ter um desconto lá super especial. Então, assim, o cliente que for lá fazer sua compra... Vai ter os primeiros 100, né? Porque a gente teve que limitar... A loja abre que horas? No sábado será a partir das 9 horas. Então, os primeiros 100 que chegarem às 9 horas. Os primeiros 100 clientes vai receber
um brinde surpresa, né? Além o preço tá... Além, lógico, né, de grandes promoções. Vocês vão vender whey lá? Ah, vai vender quase tudo. Eu vou lá comprar, né? então. Vai ter whey, vai ter... Eu compro no centro. Detalhe, Leide, a loja, na época ela é de bairro que a gente fez um planejamento diferente. Pelo contrário, essa loja ela ficou muito bonita, tá? A gente está entregando para o bairro Belvedere e bairros adjacentes, né? Uma loja assim, uma loja A, né? Do mesmo patamar da loja que a gente inaugurou lá no Complexo da Saúde, ali na Avenida João Alves Nascimento. Próxima à Santa Casa. Próxima à Santa Casa, ao Med Center. Então, assim, uma estrutura linda, né? Uma loja maravilhosa, com todo o mix de produto. Não é uma lojinha pequena, tem uma área lá maravilhosa, separada de dermocosméticos, né? Tem a linha de genéricos, né? Que vai estar com uma promoção fantástica de leve 3, pague 2, ou descontos de até 90%. Então, vai ser assim, promoções, várias promoções, não só no dia da inauguração, como também no decorrer dos dias. Algumas promoções que eu falei será do sábado. Da inauguração. Isso, do dia da inauguração. Agora outras vão continuar aí porque já fazem parte do nosso mix de ofertas. Ótimo. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui e queria que vocês deixassem uma mensagem. A gente está caminhando para o final do ano e tal. Fiquem à vontade para mandar um abraço para os irmãos que não vieram, porque vocês vieram representando. Enfim, eu sempre gosto assim, de trazer essa parte humana nas entrevistas, porque ao fim e ao cabo é de pessoas para pessoas, é sobre pessoas. Agradeço imensamente o tempo de vocês. Para nós aqui da Módulo FM é uma honra tê-los como amigos, parceiros, clientes, exemplos. Então, assim, que honra gigante para nós aqui. Muito obrigada mesmo. Leide, para mim, em especial, né? E para os demais, para nós também é um motivo de muita honra, muito orgulho estar aqui para contar um pouco da nossa história, né? Para nós é uma satisfação imensa, né? Essa equipe de patrocínio está levando o nome de patrocínio para toda a nossa região, né? Então, a gente preza muito pela nossa cidade, tem um carinho muito especial por patrocínio, pela comunidade daqui. Enfim, um agradecimento especial a cada um daqui de patrocínio, de toda a região, das cidades aonde a gente está atuando, né? Porque aonde a gente vai, a gente é muito bem recebido, né? Tanto é que eu fico mais em Patos de Minas, trabalho aqui, mas quando a gente foi abrir Patos, eu que fui para lá, né? Então eu formei família lá, então eu continuo morando lá. Mas assim, nunca esquecendo daqui de patrocínio, das nossas origens, né? E eu tenho muito orgulho de ser daqui, de falar das pessoas daqui. Quando me perguntam como é patrocínio, né? Me brilha os olhos, dá nó na garganta, porque aqui é onde a gente começou, aqui é onde foi nos dada a primeira oportunidade. Então, nosso muito obrigado a toda a comunidade de patrocínio, de região, né? Das cidades vizinhas aí, das cidades onde que a gente tem loja, né? A todos mesmo. E aproveitar que mandar um abraço e que para nós, como é bom estar aqui, como é bom viver aqui e como é bom também ser reconhecido nas outras cidades. Né? Você lembrou daquele menininho de bicicletinha agora, né? Fazendo entrega, lógico, você ficou né? emocionado. Mas tem toda uma história, né? Tem toda é muito, digamos assim, nostálgico, né? Então, a gente tem uma história, essa história a gente não adianta tentar apagar, né? Seja ela boa ou se é ruim. Muito pelo contrário, não, tem que trazer, né? Justamente, né? É uma história que, querendo ou não, é igual conhecimento. Se você tem, ninguém vai te tomar. É uma história que a gente tem, ninguém vai tomar. E muito pelo contrário, né? Que essa história não é só a gente que fez. Que teve outras pessoas, teve pessoas nos ajudando. Um agradecimento também a todos os nossos colaboradores, parceiros, fornecedores, médicos, né? Que se não fosse toda essa estrutura, todas essas pessoas, né? Então, mais uma vez a gente falando de pessoas, a gente não teria escrito essa história, não teria essa história para contar. Então, obrigado a todos que fazem parte da história da Farmácia Nacional,
né, por esses 36 a 37 anos que estão chegando, e que venham mais, se Deus quiser, porque é de desafio que a gente gosta. Então a gente está aqui para, como se diz, para somar junto à comunidade, principalmente onde a gente está atuando. Leite, queria agradecer mais, né, essa oportunidade, a Módulo, a você principalmente pelo convite, e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui representando a nossa empresa, que representa assim, muitas pessoas se inspiraram na nossa empresa, na nossa convivência, para também seguir a vida, né, com outras empresas e tal, nos seus empreendimentos. Porque algumas vezes até o pessoal me pergunta, como é que vocês fazem? Como é que é isso? Tal. Então é o seguinte, sonhos. Sonhos é você buscar, ter metas, né? Nunca desista, né, do seu sonho e sempre buscando, né, algo de melhor. Algo de melhor com você, né, com a sua família, né, com as pessoas que estão juntas com você, porque a gente irradia, né? Então se você está bem, você quer que a outra pessoa está bem, né? Que o seu colaborador está bem, que o seu cliente está bem, aquelas pessoas que nos cercam, todos estejam bem. E eu gostaria aqui de agradecer, né, a todos os clientes que sempre no dia a dia dão essa oportunidade de estar oferecendo esse trabalho, esse serviço, né, com muito, né, a gente procura levar o melhor, né, da empresa para a comunidade, seja aonde atuamos, né, em patrocínio, fora de patrocínio, né, que nós levamos o mesmo trabalho, tanto um patrocínio quanto fora de patrocínio, é o mesmo modelo. E agradecer também principalmente a classe médica, né, que envolve aí todos os prescritores, que eles também são alavanca para o nosso desenvolvimento, que depende deles também, da confiança deles, né? A gente costuma indicação de alguém que vai te, né, se alguém está te indicando, é sinal que você faz alguma coisa boa. É confiança. É confiança. Então, agradecer mais uma vez a toda a classe médica, né, e aí envolve médicos, né, toda a classe prescritora, né, pela confiança que vocês depositaram e depositam na Farmácia Nacional, né? Um abraço a todos. Eu queria também né, agradecer, né, a todos, né, os meus irmãos depois, né, possivelmente, né, na oportunidade eles podem vir aqui falar mais alguma coisa da empresa, né, também. Vamos contar mais, né? Contar mais histórias, continua. Né, a história continua. E a gente, né, o que a gente sempre almeja, além de levar o nosso trabalho, levar emprego, né, para onde que a gente atua, né, que ali depende muito de pai de família, né? Sim. Né, agradecer também a todos esses colaboradores que estão levando o nome da farmácia, né, no dia a dia, né, o nosso agradecimento muito especial, porque quando eu falo que a Farmácia Nacional, ela não é um grupo, ela é uma família. Eu falo isso, é uma família. E família tem que viver unido, em prol de alguma coisa, né, que se alguém não está bem, se alguém, né, ali atinge as outras pessoas, né? Então, nosso muito obrigado a você, colaborador, né, que sempre está levando aí o nome da farmácia. E os meus irmãos que estão sempre, né, contribuindo, essa contribuição familiar, para levar também o nome da farmácia. Que lição, aprendi muito com vocês aqui hoje, porque vocês têm uma serenidade, uma convicção. Isso é fruto de muito estudo, muito trabalho, muita vivência, mas vocês demonstraram muita humanidade aqui. E ao fim e ao cabo, eu acredito, eu sou humanista, eu acredito nisso. A gente fala de pessoa para pessoa, ao fim tudo é para as pessoas. Então, vida longa à Farmácia Nacional. Obrigado. Que vocês tenham muita saúde, a gente está aí saindo de uma pandemia, que vocês tenham muita saúde para cuidar, continuar gerando empregos, negócios, alegrias. E até o batom, o brilho que a gente compra lá é tudo muito bom. A gente compra remédio, a gente compra maquiagem também, compra tudo. Parabéns para vocês. Que honra, mais uma vez, eu ressalto, assim, para nós aqui da Módulo FM, ter uma história como essa para contar, porque vocês levam o nome de patrocínio para várias outras cidades. Isso é um orgulho, dá um orgulho danado, não é só o café não, né? O setor farmacêutico também fazendo sucesso em outras cidades. Vida longa para vocês e um abraço apertado, tá? Nos
nos pais de vocês. Os dois são vivos? Graças a Deus. Amém. Que maravilha. Então, assim, um abraço apertado, leva aqui carinhoso toda a equipe, a família Módulo FM para a família nacional. Portanto, esse foi o Módulo Cast. A gente conversou aqui nos últimos minutos aqui com o Elber e com o Marcelo. Eles são diretores da Farmácia Nacional, vieram aqui representar os irmãos. Ficou claro aqui na entrevista o respeito, a consideração e toda a harmonia que existe entre eles. Um abraço e até o próximo Módulo Cast.